Toda a glória, toda a honra seja dada ao Deus eterno, e que Deus, o eterno, reine sobre nós. Amém. Irmãos, hoje o que me traz aqui, eu gostaria que os irmãos divulgassem, por gentileza, se inscrevessem no canal, que nós abordamos vários assuntos, irmãos, assuntos de denominações, assuntos às vezes que nós temos que defender alguém que precisa ser defendido, que nós sentimos. E o principal é o assunto do Evangelho, a qual nós pregamos, que dá para nós o sentido, né, irmãos, de tudo. Eu fiz alguns vídeos, eu faço alguns vídeos às vezes pesados, falando de algumas denominações, mas não é com intenção de denegrir a imagem de ninguém. Nossa intenção é tirar o homem do sistema religioso e colocar ele dentro do caminho verdadeiro que se chama Jesus Cristo, a graça maravilhosa. E hoje nós vamos ler, com a ajuda de Deus, um fato que ocorreu numa cidade por nome Naim, uma cidade que é árabe e faz parte também de Israel. E ela é localizada na Baixa Galileia, a mais ou menos 14 quilômetros do sul de Nazaré, certo, irmãos? Ali o Senhor Jesus operou um grande milagre e nós vamos ler esse milagre a qual o Senhor operou nesse lugar, que ficou registrado para nós como um grande exemplo. Então vamos ler na guia do Espírito Santo. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pequena oração aqui mesmo onde estou, nessa mesma posição aqui, irmãos. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, queira nos abençoar na exortação e na leitura desta pregação. E se alguém houver nesse momento, Senhor, passando por alguma necessidade, alguma luta, alguma prova, que Tu possa estender a Tua mão santa e amiga e balsâmica e ajudar, Senhor. Que alguém possa sentir também de compartilhar esse vídeo, Senhor. Porque precisamos da Tua palavra. Ela é para nós o alimento da nossa alma. Te agradecemos, te pedimos que Tu abençoe os que vão ouvir, que Tu possa fazer com que haja prosperidade espiritual nas nossas vidas. Porque o nosso desejo é herdar um dia a coroa da vida eterna. O nome amado do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que vive em eterno. Amém e amém. Irmãos, eu estou agora na comunhão com Deus aqui e nós vamos ler no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, onde fala o filho da viúva de Naim. Na tradução de João Ferreira de Almeida, nós vamos fazer a leitura. E aconteceu, 7 de Lucas, versículo 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. Com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha, somente até aqui. Foram milagres e são milagres que Deus opera na vida do crente, daquele que crê, daquele que confia no Senhor. Os milagres de Deus não terminaram. As coisas de Deus, elas continuam sendo como sempre Deus quer que sejam. A única coisa que muda, irmãos, somos nós, seres humanos, que às vezes diminuindo a nossa fé, a nossa crença, no poder da operação do Senhor Deus,
cometemos às vezes, irmãos, dentro da nossa fé, um tipo de oscilação. E havendo oscilação de fé, não há milagre. Mas quando nós colocamos a nossa fé, irmãos, profundamente em Jesus Cristo, se Ele quiser operar, não há nada que possa fazê-lo impedir. Porque a sua força, o seu poder é incalculável. Nós sabemos que Ele sempre virá ao encontro daquele que o ama. Por isso, irmãos, a palavra de Deus é bem clara. Está escrito que aquele que crer em mim, disse o Senhor Jesus, fará obras como estas e as fará maiores, que eu vou para o meu Pai e vos enviarei do meu Espírito Santo. Por isso, irmãos, hoje estamos aqui nesta terra caminhando pela fé. Logicamente que a nossa intenção, vamos dizer assim, o nosso desejo maior, irmãos, é herdar a coroa da vida eterna. Sabemos, irmãos, que existe também, perdoe, irmãos, que existe também dificuldades, necessidades na nossa vida terrena, momentos em que nós encontramos afrontas, encontramos desprezo, até mesmo no meio daqueles que nós menos esperamos. Mas o desejo da nossa alma, irmãos, sempre será, quando chegar aquele dia em que nós teremos que deixar este corpo para nos apresentar diante de Deus na ressurreição do último dia. Por isso, irmãos, a preparação tem que ser constante. Nós devemos todos os dias e todos os momentos e todas as horas da nossa vida procurarmos lembrar de Deus, procurarmos buscar a Deus, procurarmos estarmos ligados numa comunhão com Ele, porque não sabemos o que será do nosso amanhã. Assim como esta viúva, irmão, uma mulher, por certo provada, que morava nessa aldeia chamada Naim, como acabei de dizer, localizada na Baixa Galileia, aonde, irmãos, era uma vila. E ali, irmãos, essa mulher já havia perdido seu esposo, já estava sozinha. E ela tinha aquele filho que por certo ajudava, por certo dentro da sua casa era o seu companheiro, seu amigo. Porque assim o filho tem que ser com seus pais. Porque assim o filho deve procurar ajudar o seu pai, a sua mãe. Porque enquanto eles são pequenos, irmãos, filhos que estão ouvindo esta pregação, lembre que quando você era pequeno, seu pai, sua mãe, sempre lembrou de você. No momento que você estava chorando, quantas vezes tua mamãe se levantou do quarto, foi para ver você chorar, o que estava acontecendo. Às vezes o seu berço era no quarto e sua mamãe ficava, qualquer movimento que você fazia diferente, ela ia ali e procurava ver o que estava acontecendo. Seu pai da mesma forma, a preocupação. O casal se preocupa com o filho. Depois que eles crescem, irmãos, nós ainda achamos que eles são crianças. Mesmo já grandes, casados, nós continuamos considerando eles como filhinhos, porque é um sentimento de amor, é um sentimento que só um pai e uma mãe que ama de verdade sabe o que é isso. Tem aqueles que não ligam, tem aqueles que não têm esse sentimento. Tem aqueles que têm esse sentimento, mas não são considerados pelos seus filhos, irmãos, não são considerados por aqueles que muitas das vezes deveriam considerar, infelizmente. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Isto nós não podemos fazer. Se nós somos desprezados pelos nossos filhos, ou se alguém te despreza da tua casa, da tua família, porque você crê no Evangelho de Jesus Cristo, saiba que isto, irmãos, é algo difícil de passar, mas nós temos que suportar, porque através da fé o Senhor nos dá condições de suportar as adversidades da vida, suportar as lutas, as provas e as aflições, porque sabemos que temos uma pátria melhor do que esta,
um lugar onde vamos viver na paz absoluta. A palavra Naim, irmãos, ela já tem um significado, quer dizer, um lugar de paz. Ela significa um lugar de paz. Mas aquele lugar houve um sofrimento, uma dor. Qual foi o sofrimento? Qual foi a dor? Quantos que sofreram ali? Aqui nós vemos o sofrimento de uma mulher, que mesmo num lugar que tinha por nome Naim, que quer dizer lugar de paz, irmãos, e encontrando ali, irmãos, morando ali, teve um momento que passou a dificuldade, teve um momento que passou a luta, teve um momento que enfrentou a maior dificuldade da sua vida, quando perdeu o seu esposo e depois perdendo o seu filho. Mas mal sabia ela, irmãos, que o Senhor ia entrar naquela cidade, que a verdadeira paz haveria de entrar dentro da sua casa. Bem-aventurado aquele e aquela que deixa com que esta paz entre no seu coração. Abra as portas do teu coração para que dentro dele possa entrar a verdadeira paz que é Cristo Jesus. Aquela paz, irmãos, que conforta, que consola, que tira a angústia, que faz reinar a felicidade, mesmo que a tristeza esteja dentro de nós, enraizada, como uma árvore que faz a sua raiz profunda. Quando chega a virtude do Espírito Santo, o Senhor arranca toda a tristeza, toda a amargura de alma e coloca dentro de nós a alegria. Mas aquela mulher havia, irmãos, perdido seu filho. E toda aquela multidão que estava com ela, vendo aquela situação, começou a acompanhá-la até a porta da cidade. E quando ela estava saindo da cidade para levar o seu filho para ser sepultado, encontrou com o Senhor Jesus, com Yeshua HaMashiach, e movido de uma compaixão, porque, irmão, mexer na intimidade do Senhor, mexer dentro do sentimento de Deus, tem que ter motivos. Aquela mulher, por certo, era uma mulher que tinha dentro dela alguma coisa que fez com que o Senhor tivesse uma compaixão profunda. E quando Deus usa de compaixão com alguém, usa de misericórdia com alguém, quem somos nós para julgar aquele que o Senhor usou de misericórdia? Por isso, meu irmão e minha irmã, você estava num lugar ou numa denominação que não tiveram misericórdia de você, mas o Senhor usou de misericórdia olhando para você, te tirando para fora de um sistema religioso e te colocando você nas mãos de Jesus Cristo, de alguém que te olha com um olhar de amor, um olhar de misericórdia, com um olhar de piedade, com um olhar de querer te perdoar. Basta você bater na porta e dizer: Senhor, me perdoe. Eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia de errado, mas de agora para frente, Senhor, eu quero fazer o que é certo. Me ajude, porque por natureza eu erro, mesmo sem querer errar. Você sendo sincera para com Deus, nunca Deus abandona aquele que o clama e aquele que busca por ele de dia e de noite. Irmão, naquele momento, o Senhor, sabendo, irmão, da situação daquela mulher, ele se moveu de íntima compaixão por ela e olhou para ela com muito carinho, com muito amor, e disse uma palavra, irmãos, que olhando com os nossos olhos materiais e ouvindo com os nossos ouvidos materiais, nós não entenderíamos. Porque uma mãe vendo o filho dentro de um esquife, como já era chamado, aquele lugar, aquilo onde colocava o defunto, não é, irmãos? Aquele que Deus havia levado, ele dizer para ela: não chores. Como não chores? O filho dela estava morto, mas o Senhor sempre vem na contramão da realidade daquilo que nós achamos, irmão. Às vezes nós pensamos que está tudo perdido, que está tudo ganho. Às vezes nós achamos que não temos saída e o Senhor abre um caminho. Às vezes nós achamos que as coisas estão complicadas, que não achamos a ponta da meada, mas o Senhor vai lá e desfaz todo o embaraço, porque para Deus não existe embaraço. Por isso, se na tua vida há algum embaraço, se na tua vida há alguma dificuldade, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aplica-te em ler as Escrituras, em ter um tempo maior para as coisas de Deus. Busque a Deus mais na sua casa. Ah, mas eu vou naquela igreja, lá eles não me saúdam,
lá eles não olham para mim. Não importa que ninguém olhe para você. O que importa é que o Senhor Jesus está olhando para você. Não importa o que falam de você. O que importa é o que Deus acha de você. Irmãos, uma vez começaram a falar tantas coisas mentirosas a meu respeito. E eu fiquei muito triste, irmão. E eu fui orar ao Senhor. E o Senhor me fez saber assim: por que você está preocupado? Não importa o que falam de você. O importante é aquilo que eu penso de você. Irmão, dá glória a Deus que no homem natural não há misericórdia. No homem natural só há, irmão, aquilo que é natural. No homem espiritual, revestido pelo Espírito Santo, na força do Espírito de Deus, na força do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que dentro do ser da nossa personalidade, dentro do nosso espírito, da nossa vida, do nosso caráter, faz nós enxergarmos as coisas na ótica espiritual e nós conseguimos compreender que para Deus todas as coisas são possíveis. E aquela mulher, naquele momento, quando o Senhor Jesus mandou ela parar de chorar, eu não sei qual foi a reação dela, mas uma coisa eu sei: o Senhor chegou-se perto do esquife e não hesitou em tocar no esquife. E quando ele tocou, aqueles que levavam pararam, porque quando o Senhor toca em alguma coisa para parar alguma coisa, aquilo tem que parar. Alguma coisa, irmão, que está te incomodando na tua vida, alguma coisa que está trazendo tristeza no teu coração, vai ter que parar, porque é tempo de uma pausa, é tempo de você respirar um pouco. A prova, irmão, demasiada, enlouquece até o justo. Nós aqui nesse mundo não devemos esperar dias melhores. O fim está próximo. A volta de Jesus Cristo está cada vez mais perto. Mas às vezes o Senhor nos dá uma trégua para nós podermos respirar. Como um exército quando está em guerra, irmão. E muitas vezes tem que lutar, mas há um momento que aquela batalha cerrada, aonde, irmãos, muitas das vezes o soldado está cansado, e de um lado e até do outro há uma trégua para que o soldado possa se preparar, possa novamente estar preparado para o combate. Dá glória a Deus que o Senhor dará uma trégua na prova de alguém, para que você possa se preparar para o novo combate. A batalha continua, porque a guerra ainda não acabou. Mas quando a guerra acabar, será quando o Senhor Jesus Cristo vier em nuvem de glória, com milhares de anjos e arcanjos, tocando as trombetas reais do Eterno, para buscar o seu povo e levar para o reino da sua glória, e dar para nós aquilo que nós, cada um de nós, por misericórdia, receberemos de Deus, não por mérito, nem pelas nossas obras, porque pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então o Evangelho é muito claro, irmãos, não há muito mistério para nós entendermos que a salvação só está em Jesus Cristo. Só está nele, não pense que está ali, que está lá. Naquele dia o Senhor disse, muitos vão dizer, o Senhor está aqui, o Senhor está lá, o Senhor está acolá, mas aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Dá glória a Deus, irmãos, que você está com o Senhor com você, quando você está ligado nele, quando você está pensando nele, quando você está em comunhão com ele, quando você está sozinho, às vezes dentro da tua casa, você consegue conversar com ele, porque ele habita dentro de você. E você sente a sua presença, a sua virtude, e muitas das vezes até sente desejo de orar. E quando você vai orar, o teu coração se alegra, a tua alma jubila, porque você sabe que você não está só. Aquela mulher naquele momento, irmão, que o esquife parou, o que será que passou na sua mente? Mas houve ali, irmãos, uma expectativa muito grande, bendito é o nome santo do Senhor, muito grande referente a esta parte, irmãos. Todavia, quando parou o esquife, o Senhor chamou pelo menino, chamou por aquele moço e disse, levanta-te. Não precisou gritar, não precisou sapatear, não precisou fazer nada. Só disse, levanta-te, mancebo. E naquele momento, aquele mancebo se assentou, se levantou e o Senhor entregou ele para sua mamãe. E todos começaram a falar, assustados. Bendito é o nome do Senhor. Se apoderou de todos um grande temor.
e todos começaram a falar: glória a Deus, glória a Deus. E um dizia: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E não tinha como, irmãos, esconder aquele milagre. A fama daquela obra foi espalhada por toda a Judéia. Irmão, tem coisas que não tem como esconder. Quando nós, irmãos, somos verdadeiros adoradores, ainda que nós estejamos, irmãos, nas ruas da cidade, ainda que nós estejamos dentro de metrôs, dentro de barcos ou até dentro de aviões, e às vezes nós estamos ali normalmente, como qualquer ser humano, mas alguém olha para nós e fala: você é diferente, o que é que você tem? E você tem que falar a verdade, não ter vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Não tenha vergonha de pregar Jesus Cristo, porque Ele está voltando. Ele te escolheu para ser um pregador das boas novas, ainda que muitos desconsideram o dom que está em ti. Mas saiba que você, mesmo da maneira que você se encontra, machucado e ferido, como uma águia que passou por uma tempestade ou por algum processo e te machucaram, e você teve que subir nas mais alta montanha, e lá em cima, como você, a águia, irmãos, ela percebe que o seu bico já está torto demais, ela mesmo quebra o seu bico, ela mesmo, quando vê que as suas unhas estão muito tortas, ela mesmo bate com as unhas na pedra, porque ela sabe que quando aquelas unhas caírem, nascerão outras novas. Eis que o Senhor está fazendo um renovo no seu povo, criando um povo especial, um povo diferente, um povo que crê. Dentro de um povo sai outro povo, irmão. Está acontecendo isso nos últimos dias. O Senhor está criando um povo que crê que Jesus Cristo é o único pastor, que não há, irmãos, denominação para salvar o homem. Quem salva o homem é o próprio Senhor Jesus Cristo. Homens de Deus que se levantarão para trabalharem na obra, não com interesse material, não com interesse de posição humana. Lógico, terão que ter os seus cargos para poder exercer o ministério do batismo e etc. Por determinação apostólica, conforme diz na palavra de Deus, para que ela se cumpra na nossa vida, até mesmo porque o Senhor Jesus deixou assim determinado. Mas lembra que, irmão, que a obra já está se transformando, se renovando. Que obra? Você é a obra. Dentro de você está sendo renovada uma espiritualidade, algo novo que você não conhecia. Um Cristo verdadeiro, um Cristo que você creu nele desde o começo, mas não compreendia porque às vezes aprendia coisas de homens que não ensinavam correto. Hoje você sabe que a graça de Jesus Cristo é o próprio Jesus Cristo. Hoje você já não acredita mais que a graça são 4 paredes. Hoje você já crê que a graça está aonde está a comunhão do céu, aonde está a palavra, aonde está a vida de Cristo, aonde está a espiritualidade de Cristo, aonde está o amor de Cristo, a doutrina de Cristo, não a doutrina de usos e costumes, mas a doutrina do amor, da misericórdia, da repreensão também, porque muitas das vezes precisamos ser repreendidos para não andarmos de qualquer maneira, mas andarmos com decência, andarmos dentro de um caráter cristão, de uma moral cristã, e fazermos as coisas espontaneamente, sem sermos obrigados por homem nenhum. Este é o verdadeiro evangelho, o evangelho voluntário, o evangelho das bem-aventuranças. A palavra evangelho quer dizer boas novas. As boas novas não trazem notícia de morte, notícia que sentaram aquele, que sentaram o outro, que o outro perdeu a liberdade, que o outro não pode mais chamar hino. Isso não é boas novas, isso são coisas tristes que abatem a alma. Boas novas é você dizer: olha, Deus teve misericórdia daquele irmão, Deus perdoou aquele pecado, aquele irmão agora é outra pessoa. Olha, lembra aquele que não tocava, hoje já está tocando, Deus fez um milagre na vida dele. Olha aquela irmã que estava numa situação difícil, nos vícios, nas drogas, você não acredita o que aconteceu. O Senhor foi lá, visitou ela, mandou alguém na casa dela, e Deus libertou ela, já está aqui dando glória a Deus junto conosco. Hoje, aleluia,
os homens querem destruir ao invés de construir, porque olham, aleluia, apenas templos de pedras. Mas bem-aventurado você, que como naquela cidade de Naim, que era a cidade de paz, o Senhor foi lá buscar uma alma, aleluia, que por certo estava precisando, com certeza, que era aquela mamãe. E com certeza, irmãos, não foi só aquela mamãe que foi salva, porque se o Senhor se usou de misericórdia daquele moço, é porque Deus tinha um plano ainda na vida dele. E através disso, muitos creram. Irmão, que vai uma profecia da palavra. Você hoje não tem condições, às vezes, de te deslocar para ir levar o Evangelho aonde Deus está te mandando. Mas saiba que dentro de pouco tempo, alguém vai te ajudar e você será, aleluia, abençoado para poder ir aonde Deus quer que você vá. Porque tem almas que estão te esperando a palavra do amor. Estão jogadas na sarjeta da humilhação, na sarjeta do desprezo, na sarjeta da descrença, na sarjeta porque muitos homens que se acham detentores da salvação jogaram alguém fora. Prepara-te, porque eis que está chegando o momento e não demora muito, que tu terás que ir para o sul, para o norte desse país, Kalianda, na Surinai, do lugar que você está. Ainda que muitos te desprezem, ainda que muitos te julguem, lembra-te que Jesus Cristo veio para salvar, e a tua missão é anunciar a salvação aonde quer que Deus mande. Creia em Jesus Cristo, Ele é a salvação. Aceite-o como teu Salvador. E você que tem o aparelho aí na tua mão, divulgue, compartilhe, anuncie, ajude esse canal a crescer, para que ele possa também, através da palavra de Jesus Cristo, do amor e da misericórdia, quantos filhos das viúvas de Naim estão espalhados aqui por este Portugal e por esse mundo afora. E nós, como portadores da palavra da vida, às vezes temos que ir em lugares que às vezes é longe. Aqui o Senhor Jesus saiu, irmão, aleluia, e foi até, diz a palavra, irmãos, que ele estava em Cafarnaum e foi até Naim. É uma distância que não é muito pequena. Porém, irmãos, vemos que de Nazaré até, ou melhor, da Galileia até Naim eram 14 quilômetros. Não eram muito perto, irmão. Para quem naquele tempo caminhava. Porque hoje, se você for lá, Deus já me deu a graça de estar em Israel. Algumas vezes, quando eu tinha condições que Deus preparava. Hoje, as coisas são diferentes. Mas eu creio que Deus vai tomar caminhos ainda. Mas, irmãos, hoje tem rodovias, tem carros, tem tantos meios de transporte. Naquele tempo tinha que caminhar pelo deserto com aquelas sandálias. Então tinha que ter força. Comiam pão pelo meio do caminho e às vezes água. Dá glória a Deus por tudo que Deus tem te preparado. Por aquilo que Deus ainda vai preparar. Porque Deus tomará anjos na terra. Homens, nós não adoramos anjos, irmão. Nós não somos, vou dizer assim, não cremos em anjolatria. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Mas Ele manda os seus anjos como ministros, administradores, para abrir os caminhos para nós, porque está escrito na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, Ele vai tomar providência da tua necessidade. E por esses dias, você irá aonde Deus quer que você vá. Dá glória a Deus, meu querido irmão. Você que tem cooperado com esse canal, você que tem ajudado ao Evangelho para que ele seja proclamado. Você faz parte daquele povo que estará vestido de vestidos brancos e com palma nas mãos que vai dizer o Senhor para eles: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e vestiste-me, era enfermo e me visitaste. Então, irmão e também irmã, você quer realmente entrar para esta história, para esta realidade da vida, irmão? Bendito é o nome santo do Senhor. Você quer realmente fazer parte deste chamado, ainda que você não possa ir, ajude aquele que pode ou aquele que tem desejo de ir. Faça tudo com oração e o Senhor vai mostrar para você que vale a pena, vale a pena. E quando o teu nome for aberto o livro,
estará escrito nele o teu nome. E você vai ver, você vai descobrir quando você faz alguma coisa para Deus. E você vai descobrir que quando você tem Jesus Cristo, tudo aquilo que você possui não significa nada. Porque Jesus Cristo sempre será o tudo na tua vida. Continue o teu trabalho, continue a tua missão. A obra do Senhor precisa de você. Mas que obra do Senhor é essa? Uma igreja, 4 paredes? Não. As almas são obras de Deus, templos vivos do Espírito Santo. Alguém tem que ir lá falar. Como irá se não há quem Deus prepara para enviar? E como Deus enviará se não há uma forma para enviar? Mas o Senhor vai tomar os caminhos. Dá glória a Deus, assim como o Senhor entrou na cidade de Naim e houve realmente uma felicidade. Tem muitas, não viúvas de Naim, mas viúvas da felicidade, viúvas da verdadeira graça do Filho de Deus, viúvas porque não têm o conhecimento do Espírito Santo verdadeiro, são enganadas por homens fraudulentos e por obreiros que querem somente arrancar a lã das ovelhas. Mas o Senhor vai mandar os homens de Deus, aquele a quem Ele escolheu, para ajudar, para levantar e para fazer com que muitas almas se salvem antes do final de todas as coisas. Os tempos estão difíceis, as dificuldades, enfermidades estão se manifestando na terra, mas nada disso impede que o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado aonde quer que seja. Sejamos fiéis a Deus, oramos e o que o Senhor quiser, Ele vai fazer conosco. E fará, como Ele fez com essa mulher, fará com muitos ainda. E dará o direito da vida eterna para todo aquele que nele crê. Que o Senhor Deus reine entre nós, e a paz e a graça e o amor de Jesus Cristo, com a paz do eterno Deus, reine entre nós para sempre. Deus em eterno seja glorificado. Um ósculo santo para todos vocês que amamos de um sincero coração.